Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui com o Guilherme Entrevistas. Hoje eu convidei o nosso amigo, já conhecido, né? O Juan. Seja bem-vindo, Juan. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos. Eu que fico feliz com o convite. Eu que agradeço. E a gente vai começar a bater um bate-papo, pra ver, se conhecer um pouco mais, né? E apresentar o que você faz, tudo de bom, certo? Ah, tudo bem. Então, o Juan, que eu saiba assim, você é filho do chileno, né? O pessoal da cidade conhece como chileno, né? Isso mesmo. Ó. Mas eu nasci aqui em Itápolis e, como você bem relatou, né, meu pai veio aqui para o Brasil na década de 80 estudar. E desde então ele ficou aqui. E ele veio aqui para Itápolis em 1991 e também gostou da cidade. Então a gente ama a cidade, a gente brinca que somos Certo. mais itapolitanos do que. E Ai, eu que mesmo já beleza. sou itapolitano, né? Aham. Ai, que beleza, hein? E sua mãe é sua mãe é a mulher que trabalha no postinho, né? Isso mesmo. Ela trabalha na área da saúde e também quase 20 anos já na prefeitura também. Ela Nossa, gosta bastante. olha, muito tempo, hein? E seu pai faz. Meu pai conta assim que ele faz muita coisa, né? Tipo, invenção, essas coisas, né? Isso, é como ele é engenheiro mecânico, ele gosta de criar muitas máquinas, de fato. Máquina para tudo que vocês imaginarem. Desde máquina para embalar algum produto, máquina para cortar algum produto, engenhocas que a gente fala, né? Aham. Então ele sempre gostou, ele vai lá, alguém pede para ele criar, ele cria, então ele é criativo. Eu brinco que eu gostaria de ter o talento dele para as exatas, né? Mas eu acabei indo para humanas, né? Mas tudo bem. Certo. Aí que legal, né? Sim. Tipo assim, a família é diversificada, né? Exato, né? Olha só que interessante. Minha mãe da área da saúde, ele das exatas, e os filhos para a área de humanas, né? Então, de fato, é um pouco Até sua diverso. irmã também? Até minha irmã na área de humanas. Na área do Nossa, direito, é. olha que legal. Diversificou um pouco, né? E você nasceu aqui e ficou aqui até quando, assim? Olha que interessante, eu nasci em 1994, né? Estudei por aqui, né? Estudei em escolas estaduais, municipais, privadas também, e fiquei aqui mais ou menos até 2014. Aí foi quando fui mudar para Marília, e de Marília também vivi um tempo em São Paulo que eu fiz um estágio, mas como eu sempre comento, né? Sempre que eu posso retornar, retomar em Itápolis, eu fico por aqui. Eu brinco que se eu pudesse viver aqui também eu viveria, né? Mas é aquilo, né? Como é uma cidade um pouco mais restrita para algumas áreas de emprego, não todas, né? A gente sabe que Aham. eu comentei assim, então eu atuo em outra cidade, mas próximo aqui de Itápolis. Por isso que eu vivo em uma cidade aqui próximo também, no interior de São Paulo. Mas Certo. eu amo Itápolis, gosto bastante de Ai, que Itápolis. bom, né? É, É bom, assim, tipo assim, você gostar da proximidade, sabe? Você mora em outro, mas, tipo assim, você tem um amor a que você germinou, assim, sabe? isso mesmo. É igual eu admiro você, né, Guilherme? Que eu conheci, pessoal, o Guilherme também assim, com as publicações dele no Facebook, eu via lá que ele gostava bastante da cidade, né? No Certo? início lá, nos primórdios do acervo dele, eu falei, não, a gente tem que ser assim mesmo, né? Gostar da cidade, da terra natal. Tem aquele poema que fala, a gente tem que cantar a nossa terra, né, pessoal? Então a gente tem Sim, que ter orgulho da nossa terra. Então parabéns aí, Guilherme, já obrigado. adiantando pelo todo o seu trabalho aí, né? De conectar pessoas, né? O Guilherme é uma pessoa que conecta as pessoas que gostam de história. E a gente admira bastante ele pela juventude, né? Ser tão jovem e gostar de história, né, Guilherme? Então, Sim, sem fazer média aqui, viu? Parabéns, Guilherme. muito Continue, obrigado. continue assim. É. E aproveitando, né, a gente tá tudo igual, né? Exato. Inclusive um presente seu, né, pessoal? Olha, fiz questão de vir com o presente do Guilherme aqui. Certo, muito obrigado por você ter vindo, sabe? Que isso. Lembrança. E sobre isso, tipo assim, que área que você é formado? Então, ó, eu estudei relações internacionais, que a gente fala que é uma área bem ampla, né, multidisciplinar. Então a gente estuda um pouco de economia, direito, história, é bem humanas mesmo, né? E antes de eu fazer relações internacionais, eu cheguei a fazer 2 anos de ciências sociais. Tive a oportunidade de fazer alguns intercâmbios, mas é aquilo, acho que desde o início, né, dos primórdios aí da minha infância, Uhum, eu sempre gostei de história, né? Acho que é isso. É igual você, né? Gosta de história desde o início. Aí a hora certo. que eu fui lá naquela questão, sabe, de ver qual área vai estudar, teve aquela coisa de. Me fugiu o termo quando você está no ensino médio, que a pessoa tem um profissional que vai lá tenta te indicar a área, né? Eu Ah, sei, sei. pesquisei tudo, né? Competência profissional. Cheguei e falei, ó, ou fazer história ou geografia, humanas. Eu falei, humanas. Uhum, Até que eu cheguei num ponto, falei, eu gosto um pouco de idiomas, gosto de culturas, gosto de viajar, né? Quem que não gosta de viajar, pessoal? certo. Aí eu falei, vou fazer relações internacionais, vou tentar relações internacionais. Comecei com ciências sociais, depois migrei para relações internacionais. É uma área que eu sugiro para quem tem interesse em fazer, é muito bom. É Que uma área bom. recente no Brasil, nova, Aham, mas que é muito interessante, muito boa. que bom. E agora que você comentou intercâmbio, que lugar que você já foi, assim? Então, ó, eu já tive a oportunidade de ir para a Espanha, já tive a oportunidade de ir para o Chile, para a Argentina, para fazer intercâmbio mesmo estudantil, acadêmico. Cursar matérias, né, cursos de idiomas, Aham, mas também já viajei para outros lugares, né, para turismo. Então, inclusive no Brasil, é aquela questão, né, antes de viajar para outros países, é interessante que a gente conheça o próprio país, não é mesmo? certo. Eu acho que às vezes as pessoas não têm esse incentivo, né, de conhecer o Brasil. No mais ali, vai no Nordeste, vai no Sul, mas as outras regiões é sempre importante a gente conhecer, né, porque é aquilo que a gente brinca. Sim, O Brasil são vários Brasis.
Então nós temos muitos países aqui dentro mesmo, né? Culturas. Certo. É interessante, né? Conhecer Sim. o Brasil primeiro e depois, quando tiver oportunidade, ir para outros países. Sim, muito legal. Tipo assim, né, conhecer um pouco da beleza que a gente tem aqui dentro, depois a gente vê o que tem pra fora. Isso, exatamente, né? Eu acho que é de suma importância. Começando Certo? aqui no interior de São Paulo, não é mesmo? A gente vê como que é diversificado aqui mesmo. Mesmo nós temos essa cultura caipira, né? Eu brinco que eu tenho uma linha divisória imaginária. O Rio Tietê, né? Não sei se vocês concordam. O Rio Tietê do norte, as cidades são de um jeito. Você atravessando, já tem uma outra cultura mesmo nessa esfera caipira, né? Que a gente brinca. Certo? Por exemplo, eu moro ali em Marília atualmente. Eu brinco que até o sotaque nosso é diferente, né? E a gente é tudo do interior, né? Olha que Aham. interessante, né? Ah, o Piracicaba, né? É uma ilha linguística ali, tem um sotaque próprio. Então, olha como é diversificado o próprio estado de São Paulo. Imagina outros estados, né, pessoal? Então, isso é muito Sim. fascinante, né, para a cultura. A gente tem que ter esse orgulho mesmo. Ser patriota, ser ufanista, não ufanista no sentido pejorativo, né? Mas, Aham. assim, igual você comentou, de ter orgulho da terra, né? Às vezes o pessoal acha que ufanismo, patriotismo se mistura com militarismo. Acho que não, né? São É, tem gente coisas que mistura, é que verdade. misturam, né? São coisas distintas. Você tem que amar a sua terra, gostar da sua terra, igual você comentou, Certo? conhecer os símbolos pátrios, né? O que significa as bandeiras, quais bandeiras nós tivemos, o hino. Acho que é importante, né, Sim. ter esses conhecimentos, né? Seria importante, sim. Dá orgulho na pessoa, né? Certo? De ter. Porque, tipo assim, a gente tem que ser patriota e não, tipo assim, ser aquele fanático que a gente fica em cima, né? É isso mesmo, exatamente. Né? Tudo que é exagerado faz mal, né? Temos que ter esse equilíbrio, como você bem Sim. relatou, né? É isso mesmo. Sim, porque, tipo assim, a gente, tipo assim, quando comentou de patriotismo, a gente tem que ser patriota, mas, tipo assim, a gente não pode viajar muito aqui negócio. Exato, né? Porque Exagerado. senão sobe. Com isso que a Exato. gente brinca. Oh, por exemplo, eu não sei quando você foi mais jovem, se você cantava o hino de Itápolis. Eu lembro que na escola, eu estudei no Teófilo, né? Que acho que vocês devem conhecer. A gente cantava o hino de Itápolis, o hino do Brasil, então a gente conhecia os hinos, né? E Certo? você vê, não prejudica nada a formação da pessoa. Ao contrário, eu acho que forma um profissional mais ético, mais responsável, né? Eu acho Sim, que contribui para a formação do cidadão. sim. Quando eu estudava no Toledo, a gente cantava, quando era perto do dia da independência, a gente cantava três. Inclusive da independência, o É, hino, né? Olha só. a gente cantava do Brasil, da cidade e da independência. Ficava três certinho. Olha só, você vê. Aí na sexta-feira a gente cantava só dois, que era de Itápolis e do Brasil. Olha, então, A gente conheceu um pouquinho assim, sabe? No começo assim, estranhou, mas depois a gente gostou. exato, né? Sobre os lugares que você foi, Juan, qual foi o lugar que você mais assim, se encantou e mais gostou? Então, olha só que interessante. Eu falo que eu gostei mais daqui do Brasil mesmo. Por Sério? exemplo, é a primeira vez que eu fui para Foz do Iguaçu, que fica ali na divisa, né, de três países, que acho que vocês devem se lembrar: Paraguai, Argentina e Brasil. Eu fiquei encantado quando eu vi lá, de fato, a tríplice fronteira, né, que tinham pessoas que passavam de um lado para o outro, né. Como esses países são parte do Mercosul, tem essa livre passagem, né, obviamente respeitando alguns tempos de permanência, mas eu gostei muito quando eu vi a primeira fronteira, digamos assim, foi ali, em Foz do Iguaçu, inclusive numa oportunidade que eu tive aqui de Itápolis, na Escola Teófilo. Eu me lembro que a delegacia de ensino, que na época chamava delegacia de ensino, né, hoje chama diretoria de ensino, de Araraquara, lançou um concurso cultural e, se eu não me engano, a gente fez algo relacionado com reciclagens de garrafa PET, e a gente ganhou uma viagem para Foz do Iguaçu, você imagina, né? Acho Que que legal. umas crianças de 11 anos na quarta série, 2004 isso. E fomos de ônibus até o Paraná. Então, ou seja, atravessamos a divisa do estado de São Paulo com o Paraná, fomos conhecer o interior do Paraná, passando acho que por Maringá, Londrina, Cascavel, né, todas aquelas cidades do Aham. interior, até chegar em Foz do Iguaçu. E lá tivemos essa oportunidade também de conhecer essa tríplice fronteira. Então eu falo para você que eu gostei mais dali porque você vê a semelhanças, desculpa, e diferença dos latinos, né? Que nós Certo. somos latinos. Apesar dos brasileiros às vezes não se denominarem, não se considerarem latinos, nós somos latinos. Então você vê as diferenças que existem com os países vizinhos e as similaridades, né? É Certo. impressionante isso, né? Como que nós somos parecidos, como que o Brasil tem uma cultura muito forte. Quando você vai para o exterior, eu não sei a opinião de vocês, né, também, como que a nossa cultura é valorizada lá fora, sabe? Por exemplo, aqui nos países vizinhos você escuta muito a MPB, música popular brasileira. Você escuta um Roberto Carlos na rádio, você escuta aquele Caetano Veloso. É impressionante a presença da nossa cultura, desde a parte de música até a parte de produtos. Você vai no mercado comum, você vê produtos brasileiros lá. Certo. Desde um carro que é produzido aqui, um biscoito que é produzido aqui. Então aí você se sente orgulhoso. Fala, olha o Brasil, a presença do Brasil em outros países, né? Em especial os vizinhos aqui. E é isso, eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado para os países vizinhos. Por que Certo. não vermos a Argentina de uma forma melhor? Tem essa pequena inimizade no futebol, mas tem coisas boas também, não é verdade? O Sim. Paraguai, às vezes a gente tem uma visão pejorativa do Paraguai, né? Ah, o Paraguai desculpa, com todo respeito aí aos paraguaios,
é muamba, é isso não. Tem muita cultura, tem muita coisa boa. O Paraguai foi o país mais desenvolvido, né, ali no final do século Sim, eu ouvi falar também. 18, né? Houve aquela guerra do Paraguai. Então vamos valorizar os nossos vizinhos. Então, aí eu me alonguei muito, né? Mas voltando aí que você Acho perguntou, que eu é acho, bom. eu acho que a América Latina, primeiro conhecer, igual eu havia comentado, o nosso Brasil, os nossos Brasis, depois os vizinhos da América Latina e depois buscar outros continentes, né? Eu gosto muito também da África. Porque a África. gente, né, teve uma composição muito interessante aqui no Brasil, né? Multicultural, né? É o europeu, é o africano, é o asiático, muitas mesclas, né? Então, Sim, o continente africano eu acho que é outro país que a gente deveria estudar mais na escola, nos outros contextos, né? Não sim, focar na Europa, né? Não criticar a Europa também. Nós sabemos que houve a colonização, houve, né, a dominação de outros povos, mas é natural. Todo povo sim. domina outro povo, na verdade, fala a Isso é verdade. verdade? Desde a época da Grécia, de Roma, outros povos, até o Brasil dominou os vizinhos em certa medida. Sim, Então, não criticando o colonialismo europeu. Já estudamos a Europa, já conhecemos a cultura europeia, vamos conhecer outras culturas, né? sim, Tem na África, na Ásia, enfim. sim. A gente tem que focar em também, não assim, vou falar assim, um lugar que a África foi a origem do mundo, assim, modo de dizer, né? A origem a gente também tem que saber aprender como que foi essa origem. É isso mesmo, né? Desde aquele primeiro humano, tudo, né? Você Sim, vê, desde a feijoada que a gente come, um pouco do carnaval, o próprio português brasileiro, né? A variante do português brasileiro, a gente vê que tem muita influência de palavras africanas, né? Uma sim, vez, por curiosidade, comecei a pesquisar, né? Por exemplo, muamba, caçamba, caramba, são todas palavras, né, que tiveram influências, né? Bantas, de origem banta, que é uma etnia específica ali da África. Então, você vê como que nós somos um caldeirão cultural mesmo, olha que né? legal, né? E isso é ótimo, né? Sim, Tem que ter orgulho disso. sim, muito interessante. E sobre, agora, tipo assim, uma pergunta que eu vou te pegar, assim. Quando você for nesses países, o que você, tipo assim, achou um negócio, tipo, estranho, assim? Você teve alguma reação disso? Olha, por exemplo, aqui no Chile, o meu pai é chileno mesmo, né? É um país que não faz fronteira com o Brasil, né? O Equador e o Chile são os únicos que não fazem fronteira com o Brasil. Eu acho assim que o povo de lá é um pouco mais fechado. E eu percebi como que o brasileiro é mais caloroso, de fato. Nós somos mais receptivos. Não que eles não sejam, mas eu acredito que eles são um pouquinho mais fechados. Uhum, Por exemplo, eu reparei muito na arquitetura. A gente repara nisso quando vamos para outros países, né? O tipo de arquitetura. Como que aqui no Brasil a gente tem muita arquitetura de alvenaria, né? A casa é feita com aquele tijolo, tudo. certo. E lá é mais madeira. Então você vai percebendo a influência que tem, né? Por exemplo, a cultura, o ambiente do país, países mais frios interferem em tudo, desde como a pessoa vai ser, né? O temperamento das pessoas, na maioria. Certo. A gente não pode generalizar, mas tem uma influência. Por exemplo, vocês veem a questão do Japão, né? Eu mesmo nunca fui para o Japão, mas eu vivi em Marília, que é uma cidade que tem uma expressiva colônia japonesa, uma das maiores colônias japonesas do Brasil. Você vê como a cultura deles também interfere no modo que eles são, o temperamento que eles são. E isso tem influência no país que eles vieram, geográfica. Então você vê como que tudo interfere, né? Certo. Nós, na formação como humanos. Assim como o árabe tem um modo, o latino tem outro modo, o europeu tem outro modo, tudo isso interferido, né? A Sim. parte religiosa, geográfica, então é fantástico estudar isso. E fala a verdade, né? Conforme você vai descobrindo, você vai querendo estudar mais. Como que pensa o Sim. japonês? Isso você estuda nas relações internacionais, sabia? Na política, ciência política. Como negociar com um determinado povo? Você tem que respeitar a cultura dele, né? Ó, se você sabe que o árabe usa a burca, ele usa o véu ou não, usa algum outro tipo de item cultural, você tem que respeitar. Tem a questão de proximidade social. Sim, verdade, tem isso também. É interessante tudo isso, Sim, né? Então, você vai analisando isso, é fantástico, estudando, né? E quando você vai para o país, aí você vê aquilo, né, na prática. Isso que é interessante. certo. Então é bom, pessoal, estudar. E se você tiver oportunidade, também viajem, viu, pessoal? É que, Que é como bom, fala, né? você conhece e aí pra viajar vai ser melhor ainda, né? Exato, isso vê na prática, né? Que é melhor Sim. ainda. Agora que você comentou de Marília, que é, tipo assim, colonização japonesa, tem algum lugar lá que tem uma consideração que faz festa, alguma coisa assim do tipo? Isso, olha só que interessante. Uma das maiores festas do Brasil, inclusive, se chama Japan Fest, que é organizada ali pelo Nikkei Clube de Marília. Olha que legal. Vejam que interessante, pessoal. Marília tem 92 anos, ou seja, foi fundada ali em 1928, 1929. E o Nikkei Clube, que é essa organização que se denomina, né, Associação Cultural e Educacional Esportiva Nikkei de Marília, que são os descendentes, né, de terceira geração dos japoneses, eles já se organizaram 10, 15 anos depois, salvo engano, da formação de Marília. Ou seja, Marília nasceu logo após que eles chegaram em Marília para ajudar na construção do município, Certo? eles já se organizaram. Olha que interessante. E organizam essa festa, Japão Fest, que é muito conhecida também, salvo engano, é desde o início dos anos 2000, o final de 90, que tem essa festa. Agrega muitas pessoas de várias partes do Brasil, né? Eles têm danças, comidas típicas, né? É uma coisa que fortalece os laços entre Certo. eles, as comunidades japonesas,
e também da comunidade externa com eles, né? Então, a gente admira muito a organização deles, dos japoneses. Eles são muito organizados. Sim, A gente muito, tem que aprender muito com eles, né? Em muito todos os sentidos, interessante. né? É. Muito legal, né? Tipo assim, você vê um outro povo que tá no nosso país e mostra como é a cultura deles, né? Exato, né? Muito legal essas coisas. E é interessante, né? Que é igual você vai vendo sobrenomes, né? Eu sempre tive também muito interesse por descobrir os sobrenomes, né? Você vê, você pega a lista telefônica, que antes tinha lista telefônica mais comumente, você pega lá, igual aqui em Itápolis, né? A gente fala que a maioria dos sobrenomes são italianos, né? Que Certo? a gente brinca, né? Ó, a maioria do sobrenome italiano acaba com I. Romanini, Zagatti, Fiani, né? Sim, E aí você vai pegando outros sobrenomes, né? Você vai pesquisar, o que será que é aqui? Você vê, né? Tem de libaneses, tem de turcos, tem de portugueses. Tem aquela questão, né? Oliveira, Pereira, Pinheiro, né? O sim. seu sobrenome. É, meu filho. São de origem portuguesa, né? Que diz que eram judeus que vinham disfarçados para cá de cristãos e trocavam o sobrenome por nome de árvores, Verdade. né? Isso. Então é muito interessante, né? Como a cultura é fantástica, né? Por isso que Sim, a gente nunca pode parar de estudar, pessoal. Não só na faculdade. Então, mesmo que a pessoa não faça graduação, faculdade, tem internet hoje, né? Tem Google, tem YouTube, né? sim. Não tem desculpa para não estudar, na verdade. É engraçado também quando você conversa com o pessoal assim que é de outro país, a gente fala um sobrenome de um jeito aqui, e aí você pergunta pra pessoa que tem sobrenome, a pessoa fala de outro, você fala de jeito diferente, né? Exato, Isso que é o legal. sotaque, né? É verdade. Isso que é legal de ver. É igual a própria questão da língua portuguesa, né? Por exemplo, tem uma organização a nível mundial que se chama CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, a gente vê que o português luso, né, que a gente fala lá de Portugal, já é de um jeito. O português africano de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau já mudou. E como a gente falou do Brasil, já mudou. E tem aquele português do Timor-Leste. Então, são muitos sotaques de uma mesma língua. É interessante isso, né? Sim, De muito fato. incrível, né? É incrível. É igual o inglês, né? O inglês americano de um jeito, o britânico de outro, o canadense de outro. Mas mesmo assim eles se entendem, né? Isso que é Sim, interessante, né? E tem as linguagens universais, né, pessoal? Que a gente brinca que é aquilo, né, Guilherme? A fome, né? Você brinca, ó, esse é um símbolo de fome, né? sim, Calor, frio. Então, tem as linguagens universais, né? Que acho que independente do país você entende, né? sim. Você tá Tipo, com fome, você tá com sede, tá com... isso que é legal, né? Tipo assim, umas outras coisas que curiosidade também que é legal é tipo assim, a gente faz um sinal aqui, outro país quer dizer outro, aí a gente fica assim, né? Receoso de fazer, Sim, verdade, né? É isso mesmo. que é tipo assim, desculpa, Não, que é isso? Pode falar. o minha mãe quando ia no país assim, quando elas iam fazer um gesto, elas ficavam com medo, porque tipo assim, vai saber o que eles entendem, né? Exato, né? É verdade, né? Sua mãe também viveu, né? Sim, Na Itália, não foi uma coisa? foi. É, olha só. Foi na Itália e em Jerusalém. Em Jerusalém, olha. Aí ela contava assim que tipo, tinha umas coisas assim, tava meio. Que tinha que ter precaução, né? Sim. Senão, O questão assim, você trabalha onde agora? Então, eu trabalho numa universidade lá em Marília que se chama Unimar, Universidade de Marília. Inclusive, muitos itapolitanos se formaram lá. É uma instituição que tem 65 anos, olha que interessante. Agora, no final do ano, ela vai completar 65 anos. Então, ela tem muita tradição. É muito interessante isso, né? A gente que gosta de história, né, Guilherme? Sim, Vai conhecendo as pessoas, então todo mundo fala, não, eu estudei aqui, estudei ali. Então, a gente vê que tem muitas famílias itapolitanas que estudaram lá. Porque a Unimar se formou, pessoal, imagina, aqui no interior de São Paulo, no interior do Brasil, né? Numa época que não tinha muitas instituições de ensino no Brasil. Então, eles recebiam muitos fluxos de estudantes de diversas partes do Brasil. Desde o Acre, da Bahia, outras regiões do Brasil que de fato não sim, tinham universidades e vinham estudar em Marília. E hoje a gente pode denominar, que a gente fala assim, né, lá na Unimar, a Marília é a terra da Unimar. Porque, de fato, a cidade se desenvolveu como polo educacional por causa da Unimar. Não fazendo média aqui, viu, pessoal, porque eu trabalho lá, mas a história tá, né, descreve dessa forma. olha que legal. 30% do PIB, mais ou menos, de Marília, pessoal, é voltada para a educação. Nossa, que interessante. Bastante, né? É. Bastante, sim. Eu vi uma estatística bem interessante uma vez, diz que 40% é indústria e 30% é educação. Então você vê como uma cidade universitária, ela é diferente. Eu percebi isso vivendo lá, né? Acho Sim. que os colegas que estudaram em outras cidades também percebem, né? Quando uma cidade tem universidade, uma universidade pujante, ela é diferente, sabe? A cultura, você vê que a criminalidade é menor, a violência é menor, a qualidade de vida aumenta, né? O IDH Sim. da cidade aumenta. Então, sem fazer média aqui, ó, pessoal, já fazendo uma propaganda, viu? Peço licença, viu? Pone. Guilherme, professor João. A Unimar é excelente, viu? E que área que tem? Agora vamos comentar um pouco da Unimar. Que área que tem lá? Então, ó, tem cursos de diversas áreas do conhecimento, de todas as áreas do conhecimento. Então, tem desde o direito, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Olha que interessante, a pessoa inicia direito, pode terminar lá até o pós-doutorado. A área da saúde, medicina, enfermagem, biomedicina. A área de exatas, tem engenharia agronômica, medicina veterinária. Olha que interessante, pessoal. Inclusive, o primeiro curso de medicina veterinária privado do estado de São Paulo nasceu na Unimar. Tem uma Olha que legal. tradição muito forte. Nossa.
tem uma fazenda anexa ali, que os alunos, por exemplo, eles aprendem desde ovinocultura, a questão da criação de ovelhas, Aham. cunicultura de coelhos, tudo ali, sem sair da Unimar. Eu admiro a instituição nesse sentido por causa disso. O aluno estuda ali e ele consegue fazer o estágio ali mesmo. Não tem aquela necessidade, às vezes, de sair para Sim. outro local, né? Então, ali da área do direito, a área de administração, ciências contábeis, pedagogia, muitos cursos. E também tem a Unimar EAD, né? Que tem polos ao redor do Brasil, que a gente fala, né? Ao longo do Brasil, no caso. Muito legal. Interessante, é. E você tá quanto tempo lá? Então, eu trabalho 3 anos lá e eu trabalho no NIPEX, que é o Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão, e também Departamento de Relações Internacionais, que a gente apoia, né, os diversos cursos na internacionalização. Que é aquilo que a gente fala, né? Hoje, pessoal, não tem mais como você ficar somente ali no seu próprio umbigo. Você tem que ter contato com outros países, falar outros idiomas. Então, esse departamento específico, ele fomenta e incentiva a pesquisa, a extensão. O que é extensão? É você levar o seu conhecimento para a comunidade externa. É aquela história que a gente comentou, né? Não tem que ficar só na sala de aula. O que o seu curso faz para a comunidade? O serviço que ele presta para a comunidade? Isso é extensão. O ensino é na sala de aula e a internacionalização é isso, né? É esse contato com o exterior, fazer intercâmbio, e a Unimar investe muito nisso, na questão da internacionalização. Olha que legal. É interessante, né? Sim, incrível, sim. É. E sobre isso como posso dizer? Então, quer dizer, então que você já teve o privilégio então, de conversar com outras pessoas de outros países lá? Isso mesmo. A gente teve a oportunidade de receber, por exemplo, diplomatas. A gente sempre recebeu, quando possível, né, antes da pandemia, muitos diplomatas. Então, por exemplo, iam cônsules, embaixadores do Egito, Angola, todos os países que vocês Nossa, imaginarem. que legal. Ali mesmo, né, eles faziam tours, né, pela Unimar. Então, é interessante, igual você comentou, Sim. né? Você ter essa oportunidade de receber esse pessoal. É aquilo que a gente comentou, né? Aham. Colocar em prática aquela questão de tato diplomático, né? Por exemplo, como receber uma pessoa do Japão, como receber uma pessoa do Egito, né, que é diferente. Sim. Então, é interessante, né? Sim, bem interessante. E sobre a questão da Unimar, você tem uma história assim, como que você foi para lá? Então, veja que interessante, né? Eu estudei na instituição que fica ao lado, né, vizinha, literalmente, de forma física, que chama Unesp Campus Maria. Unesp. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo projetos de extensão, né, olha que interessante, como é importante a extensão para a vida universitária do aluno. É aquilo, pessoal, se vocês vão entrar no curso, seja ele medicina, direito, qualquer curso, pedagogia, façam extensão. Tentem fazer estágio desde o início da graduação. Não fiquem parados só na sala de aula. Óbvio, tem que ter a nota, tem que ter boas Sim. notas, tem que estudar, se dedicar aos estudos teóricos, mas tenta colocar em prática. Se você conseguir fazer um estágio, nem que não for remunerado, tente fazer, que isso vai agregar muito para sua vida profissional. E como você comentou, né, eu descobri, conheci eles pela parte de extensão. É aquilo. Eu não fiquei só na sala de aula, busquei outras oportunidades, fiz projetos de extensão, e foi quando tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Unimar. Aí eles me deram essa oportunidade, né? Comecei como estagiário, Sim, aí fui efetivado, né? Fiz um pequeno percurso lá. muito legal. E teve alguma história, tipo, cômica, uma coisa engraçada lá dentro, assim, que você presenciou? Como, perdão? Desculpa. Cômica, assim, engraçada, alguma coisa assim. Ah, então, ó, nessa questão de visitas internacionais, né? Por exemplo, como você receber. Por mais que você leia bastante, você busque pesquisar, a gente nunca é perfeito, né? Então a gente Aham. sempre vai errar em alguma coisa, né? Então é interessante que a gente preparou um jantar com umas autoridades nórdicas e a gente não sabia que eles eram vegetarianos. Olha que interessante. Nossa. Então a gente preparou carne e tudo, e no momento eles eram vegetarianos, mas tudo bem. O bom é que no restaurante tinha salada, né? Então, Olha que depois, beleza, né? depois eles comeram, né? Sim. Interessante. Nós já pensou, né? Tipo, você chega assim no lugar e a pessoa, assim, você não sabe a cultura, o cara chega e fala, ah, vai ter que ir em outro lugar. Exato, né? Então por isso que a gente até se prepara agora, né? Aham. Pergunta pra pessoa o que você come, o que você não come, já pergunta tudo antes, né? Sim. É. E sobre, assim, tipo, sua relação familiar, assim, daqui e lá? Você costuma vir muito pra cá ou como que é? Então, olha que interessante. Eu acho que eu não comentei no início, mas minha mãe é natural de Marília. Ela também veio pra cá, pra Itápolis, por causa do meu pai. Uhum. Mas aí eu tenho alguns familiares em Marília, mas eu venho constantemente pra Itápolis. Eu acho que eu venho quinzenalmente pra cá. Né? Quase todo fim de semana, mas quinzenalmente. Eu Sim. gosto muito, como eu havia comentado, daqui, da cultura daqui, tudo mais. Então, eu busco manter contatos com os amigos daqui, Sim. visitar, né? Então, Muito legal, né? é. E o que você, tipo assim, quando você foi pra lá, o que você achou diferente daqui e lá? Então, veja que interessante, pessoal. Ali, Marília tem 92 anos, né? Relativamente nova, se comparado com Itápolis. E lá tem 230 mil habitantes. Eu achei assim, ao mesmo tempo que tem características do interior, tem características da capital. É interessante isso, né? Sim. E, obviamente, se a gente daqui de Itápolis, né, que tem mais ou menos 50 mil habitantes, ou até menos, né, dependendo, 40, 41, Sim, por aí, 42 né? mil, por aí, né?
você vai achar uma cidade grande no início, né? Mas depois você vê que tem núcleos, né? Marília não deixa de ter núcleos, como Itápolis, né? Então, é interessante que tudo é pequeno, eu brinco, né? Tirando São Paulo, acho que tudo é interior. Sim, como falar, né? Tirando assim, como falar as grandes metrópoles assim, o resto Isso, tudo é do tudo mesmo tamanho. interior. E eu percebi uma coisa interessante também, não sei se vocês já repararam isso, brincando novamente, a questão da linha imaginária, né? O Rio Tietê. As cidades do norte do Rio Tietê parece que são mais antigas, né? Mais velhas. Tem uma Sim, cultura diferente. E aquelas cidades mais ao sul do Rio Tietê, aqui no interior, elas são mais novas, têm uma cultura diferente. Eu não sei explicar mais até o jeito das pessoas, o sotaque. Eu percebi isso. sim, muito Desde o legal. sotaque até dos hábitos. É interessante. Sim. Engraçado também quando você, tipo assim, não sei se aconteceu isso com você, tipo assim, quando né, mora numa cidade acostumado com uma, e você vai com outra cidade, parece que pra eles você é caipira. Exato, né? Engraçado, né? Sim, porque o Exatamente. jeito que você fala e olha assim, ó, o cara é como fala, do Do interior, interior. sabe? Do campo, né? Exato. Não, a gente vê aqui pela nossa composição étnica, né? A maioria são descendentes de italianos, mas aqui a gente teve pequenos grupos de libaneses, né? Sim, Pequenas famílias de japoneses, outras etnias aqui menor, mas a maior parte de italianos. A gente vê como que a língua italiana influenciou o nosso caipirês, né? certo. Interessante. Lá em Marília a gente percebe, por exemplo, que teve a mescla de imigrantes nordestinos, então obviamente a tipo de linguagem deles influenciou no sotaque do marilhense. Então eu costumo brincar que o sotaque de lá é um pouco mais neutro, entre Uhum. aspas, né? E aqui o nosso é mais puxado por causa dos italianos, né? Interessante isso. Né? Bem interessante, né? É. E você tem alguma curiosidade assim da Unimar, alguma coisa assim? Ó, vamos ver. Eu brinco que lá cada vez você vai descobrir uma nova curiosidade, né? Tem tantas, mas deixa eu tentar me lembrar. É que como eles são assim muito pioneiros, né? A gente sempre Sim. fica admirado, né? Não fazendo média novamente, mas você vai descobrindo, igual eu havia comentado, por exemplo, o primeiro curso privado de medicina veterinária foi ali. Então vocês imaginam, tem muita história, né? Desde uma ovelha que, por exemplo, tem origem da Nova Zelândia, até tem um cachorro lá que é britânico, que ele inclusive tem comandos em inglês, Que interessante. louco! É interessante. Bem curioso aí. Tem a parte de medicina que eles têm o Hospital do Animar. Então é até difícil lembrar, mas se eu não lembrar que eu comento com você. Aham. Desculpa que assim, no momento eu não lembro assim, mas Ai, são muitas, são muitas. então, como falar, né? É um lugar bem diferente, sabe? Cheio de coisas, assim, né? De muitas coisas, exato, né? É aquilo, pessoal, se vocês puderem visitar, fiquem convidados já para visitarem lá, estudem lá. Muito legal, né? E, tipo, se você teve o privilégio de conhecer, ó, tipo assim, o jeito popular falar, alguém alto, assim, que até você ficou assim, nossa, né? É, olha que interessante, quando a princesa Mako do Japão foi para Marília, uma membro da família imperial japonesa, Certo? quando fez 110 anos da imigração japonesa no Brasil, em 2018, a gente teve a oportunidade de conhecê-la lá em Marília, né? Que ela foi fazer um tour aqui pelo Brasil. Ela visitou São Paulo, obviamente, né? Visitou outras cidades e passou por Marília. Porque, como eu havia comentado, né? Por ter uma expressiva colonização Sim, japonesa e colônia japonesa, ela fez questão de passar por lá. E foi interessante que ela quebrou o protocolo, porque vocês sabem, né? Como a família imperial japonesa tem um protocolo muito rígido, ela teria que usar luvas, ela não poderia cumprimentar as pessoas com a mão, mas ela fez questão de retirar as luvas e cumprimentar as pessoas. Então foi um momento marcante, eu digo. sim, Né? Você vê a humildade deles, esse amor pela família imperial. E é interessante como que eles mantiveram a monarquia, né? Mesmo posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Obviamente com a ajuda dos Estados Unidos, né? Houve sim, aquele conflito com eles, mas eles mantiveram a família imperial japonesa exatamente porque eles sabiam da importância cultural, que o senso de continuidade, né, da sim, família imperial para os japoneses, né? Então, até aqui eles respeitam bastante, né? Então, é impressionante isso. sim. Porque, tipo, porque a família real pra eles é tipo uma autoridade de respeito, né? Tipo Exato. assim, se ele faz, você tem que seguir ele, porque ele é um respeito, essas coisas assim. Exato. Olha só, pessoal, de forma alguma, eu sou contra a República, né? Eu até gosto da República aqui no Brasil. A gente já foi uma monarquia também, Sim, obviamente, né? Tivemos a proclamação da República em 1889. Mas veja que interessante como esses países desenvolvidos, eles são monarquias, né? Não aqui verdade. fazendo apologia à monarquia, mas olha que interessante. Noruega, Suécia, Reino Unido, Japão, eles têm essa questão do senso de continuidade, né? De estabilidade, eles representam o Estado, né? É interessante como essa separação, governo e Estado. Por exemplo, o primeiro-ministro representa o governo, é aquele que muda de 4 em 4 anos, né? Tem Sim, um parlamento e o rei, né? A figura do rei e do imperador é de Estado. Ele vai se preocupar com questões de Estado, estadistas. Eles são criados para isso. Então, de forma alguma, valorizando a hierarquia, né? Que um é melhor que o outro, mas é interessante como eles têm uma estabilidade por causa desse senso de Estado. A sim. gente vê pelo Reino Unido, né? O Aham. parlamentarismo britânico é um sistema muito eficiente, né? Se for ver, muitos países adotam esse tipo de
o tipo Westminster que a gente fala, né, o modelo parlamentarista no mundo, né, ex-colônias britânicas, outros países, e a gente vê que eles são estáveis, né? Você vê, né, o Reino Unido, se eu não me engano, na história deles, milenar, eles só tiveram uma tentativa de golpe de Estado, que foi quando uma pessoa tentou, acho que foi Oliver Cromwell, tentou proclamar uma república no Reino Unido e conseguiu por 4 anos. O Reino Unido, 4? 4 anos, ele foi uma república e depois não deu certo. Voltou à monarquia. Ai, que curioso, E é né? interessante isso, né? Como que. Sim, É. Obviamente, né, pessoal, aqui no nosso contexto histórico, o Brasil é diferente, né? A gente foi uma colônia, tem toda uma história diferente. sim, Então, aqui eu acho que a gente tá bem com a república, né? Eu sim. acho que não teremos que votar aqui né, com a monarquia. Mas nos outros países, né, é interessante como que o sistema monárquico funciona. A gente vê, por exemplo, Austrália é uma monarquia, Nova Zelândia é uma monarquia, Canadá é uma monarquia. Às vezes as pessoas não sabem, né? Jamaica. Então, é interessante, né? O Canadá segue a rainha, né? Isso, Elizabeth, né? isso mesmo. Ah, Mesmo ele sim. sendo independente, ele reconhece ela ainda como chefe de Estado. Interessante, né? Muito E, legal e isso. nesses países, ela é chefe de Estado do Reino Unido e mais 15 países. Que a gente citou, né? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Ilhas Caimã. Então eles são independentes, mas, igual você falou, reconhece ela como chefe de Estado e ela é representada lá no país por um governador geral. Então o Que governador geral legal. faz a função de chefe de Estado. É muito impressionante isso, né? Eu fico Bem, como fala, bem louco. muito impressionante, Sim, exato. bem legal assim, tipo, você vê uma estrutura, né? Exato. Hum, E eu peço licença, né, Guilherme, indo para essa parte Pode política, falar. esfera política, né? Olha que interessante. Esses países, eles não são laicos. Eles têm religião oficial. Por exemplo, na Inglaterra, Reino Unido, a rainha é chefe de Estado e o Reino Unido oficialmente é da igreja anglicana. Assim como a Noruega é a igreja presbiteriana, acho que é uma coisa assim, luterana da Noruega. Então esses países, eles são monarquia e eles não são laicos. Mas eles têm uma liberdade religiosa maior que nós e tem mais democracia que a gente. Então olha que interessante, né? Não é Sim, parece uma dicotomia, né? certo. Porque a gente poderia deduzir assim, o país tem que ser laico para ter mais liberdade religiosa. Mas você vê aqueles países que são laicos e eles não têm tanta liberdade religiosa. Com Sim, todo respeito, pessoal, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê, apesar do Brasil ser laico, você não pode colocar uma cruz lá no espaço público e tudo mais. A gente sabe que culturalmente nós somos um país cristão, o maior país católico do mundo é o Brasil. sim, Não tem como você desvencilhar igreja de Estado. Lógico, a gente tem evoluído bastante, mas se a gente for ver, nós somos cristãos. Os protestantes cresceram bastante nos últimos anos, né? sim, As igrejas protestantes aí. Mas não adianta, nós somos majoritariamente cristãos. Temos religiões de matriz africana, né? Ubanda, Candomblé, que a gente tem que respeitar também, né? Ter essa tolerância religiosa, sim. mas a gente vê que nós somos muito intolerantes. E olha que eu não estou dando aqui, né, de fazer política de esquerda, nada, mas você vê como que, né? A gente é laico, mas será que a gente tem liberdade religiosa de fato aqui? Eu É, suspeito que não. Com todo respeito aí, pessoal, eu não sou nenhum especialista. Mas você vê, nós temos muitas colônias aqui de libaneses e outros povos árabes. Aqui no Brasil tem muitas mesquitas. A maior mesquita do Brasil, se eu não me engano, fica em Foz do Iguaçu. Porque a comunidade libanesa é sim, expressiva ali. São Paulo tem muitas mesquitas. Então você vê que é interessante, né? Como que o Brasil é laico, mas não tem tanta liberdade religiosa. E você vai na Europa, por exemplo, Noruega. A Noruega tem a igreja oficial do Estado da Noruega, que é a igreja luterana. E lá tem mais liberdade religiosa. ai que legal, né? E é uma monarquia. E tem mais democracia. Que nós que somos uma república. Sim, Enfim, acho que é uma questão histórica, cultural. sim, é como fala, é o contexto histórico que vai mudando a estrutura do país, né? Exato. Às vezes a gente tem a gente é muito maniqueísta, né? A gente gosta de colocar as coisas em caixinhas, né? Então, você tem que ser republicano para ser democrático. Você tem que ser laico para ter liberdade religiosa. E não. É o que você falou, né? Tudo tem Sim, uma história diferente. Às vezes a gente fica pensando, por que o Brasil é subdesenvolvido? Se a gente tivesse sido colonizado por determinado povo. Eu não acho isso. É a organização histórica nossa, né? sim. Cada um difere de um. Eu me alonguei muito aí, pessoal. Desculpa, Acho, falo demais. Pode me acho interromper, pode, viu, Guilherme? acho pode, é assim que a gente, é interessante a gente conversar, sabe? A Sim. gente vai vendo a opinião do outro, sabe? O que pensa. Sim. Que a gente fala assim, até no nosso Brasil tem uma, tipo assim, tem o que era monarquia. Eles ainda ficam, como fala, são eles, mas eles ficam na deles, eles não misturam. Exato, eu sabia. Sim, assim, é, como fala, a gente vê que tem o príncipe, que seria o príncipe, que seguiria a família real, tudo isso. Mas ainda seguiremos com o da República, né? Exato, né? Você vê. E sobre isso, você, como eu tive o privilégio de convidar você para vir aqui fazer uma entrevista, né? Teve outros lugares assim que já chamou você para entrevista? Lugar assim mais longe, alguma coisa assim que marcou você?
Você fala, perdão, assim, de entrevista, desculpa Isso. aqui. Então, ó. Entrevista, alguma coisa, se você participou de TV, alguma coisa assim. Assim, ó. Por exemplo, lá em Marília, pessoal, eles possuem um complexo de comunicação até que expressivo por ser uma cidade do interior. Tem muitas TVs por lá. Assim, eu acho que eu nunca cheguei a participar de algo a nível nacional, né? Aham. Mas assim, eu já participei ali a nível regional de Marília, tem uns canais de TV, então foi por ali mesmo, né, que eu participei. A própria Certo. Unimar tem um canal de TV, que a Ai, que Unimar tem legal, não sabia. eles têm um curso de publicidade e propaganda, então o complexo de comunicação ali é muito bom. É aquilo, o aluno estuda ali e faz estágio na TV Marília Ai, ali, que né, legal. na TV da Unimar, é interessante. Muito interessante. E você é formado em alguma língua? Algo assim? Então, ó, como o meu pai é chileno, igual eu havia comentado com vocês, mas eu sou itapolitano, eu acabei sendo criado como bilíngue, né? Não formalmente estudando, mas depois estudei depois, né? Sim. Então eu brinco que eu já nasci falando dois idiomas, né? O português e o espanhol. Naturalmente, porque aquilo, né, pessoal? A gente primeiro aprende a ouvir, depois a gente fala, e por último a gente vai escrever, né? Então, Sim. sempre é interessante aprender uma língua ouvindo primeiro. Então, como eu tinha essa oportunidade do meu pai estar na mesma casa, a gente viaja lá constantemente para o país, eu brinco que eu comecei a falar em espanhol. Depois um pouco de inglês, depois a gente vai estudando italiano, né? Gostava Sim. de italiano por causa de Itápolis aqui, né? Que legal, né? E aí você vai estudando um pouco de outras línguas, né? E as línguas latinas, por serem mais fáceis, né? Em certa medida, por ter essa similaridade com o português, é mais fácil de você absorver, né? Aumentar o seu vocabulário. Espanhol, italiano, francês, né? Sim. É mais fácil por serem latinas. Muito legal. É. Aí eu fui estudando na escola, né? Eu tive espanhol e inglês na escola, depois eu fiz cursos complementares de francês, alemão aqui em Itápolis mesmo. Então, Aham. fui estudando, né? Complementando. Muito legal. Então você, como fala, aprendeu um pouquinho de cada, Um né? pouquinho de cada. A gente Pouquinho. tenta, né? Até mandarim, pessoal, lá na Unesp de Marília tem o Instituto Confúcio, que é o governo chinês, né? Que Aham. uma parceria com o Brasil e eles que mantém. Eu confesso que eu tentei aprender mandarim, mas não consegui. É muito difícil, é. Eu até imagino, né? Falam É. bem diferente. Dizem que no mínimo 7 anos, pessoal. Vocês imaginam? Eu acho que é melhor investir numa língua ocidental do que, com todo respeito, quem goste que Aham. invista, né? Mas eu tentei e falei, não, deixa quieto. Tentei 7 árabe anos. também, não consegui. Russo também. Falei, vamos ficar aqui com alguma língua. Sim. Ocidental, é. Como fala, né? Essas línguas já são, tipo assim, já enrola a língua, né? Então, imagina, né? Muito Como fala, tem que ir já enrolando a língua e... Exato. E vocês veem que interessante, né? A gente aqui aprende o alfabeto latino, porque às vezes a gente não tem essa, né, noção. E lá ele tem o alfabeto chinês, tem o alfabeto russo que é diferente, o alfabeto tailandês. É Certo. interessante a diversidade humana, né? Como é grande. Muito legal. É. E pra gente encerrar, assim, vamos encerrar assim, você tem alguma frase pra deixar pro pessoal que tá assistindo? Então, ó, eu não tenho assim muitas frases de efeito, mas é isso, pessoal. Acho que a gente tem que sempre estudar, sempre se atualizar. Como a gente comentou aqui no início com o Guilherme, que ele já faz muito bem, assim como o professor João aqui, valorizar a sua terra, amar a sua terra, né? Então, eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, viu? Muito obrigado, Guilherme. Muito Eu que obrigado, agradeço. professor João, a toda a sua equipe aí, o Lucas também, que trabalha bastante incessantemente aqui, né? E agradeço mesmo a oportunidade. É isso, pessoal. Vamos amar nossa terra, vamos cantar nossa terra, Sim. vamos divulgar nossa terra. E é isso, obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço por você ter vindo aqui, a gente bater um papo, né? E você tem mandar um abraço pra alguém? Então, ó, vai lá, vou fazer igual que tinha na rádio, né? Você quer mandar uma oração pra quem? Brincadeira. Pra minha família, né? Um abraço pra todos aí, pra minha mãe Maria, meu pai Hector, a minha irmã Suzana, minha outra irmã Paola, a irmã Caroline, meu cunhado Pablo, pronto, ó, pra todos da Unimar também, todos de Itápolis aí. Certo. Abraço a todos, né? Então, muito obrigado. E como fala, vamos ter outras próximas vezes que a gente pode estar aqui, gente, conversando mais, né? Foi muito bom ter você aqui do lado com a gente. E eu que agradeço. Todos nós da equipe. Muito obrigado, é uma grande honra. Obrigado, pessoal. Até mais. Até. Obrigado. Pessoal, eu agradeço por você que está assistindo e até a próxima. Valeu! Obrigado.